Com tudo que nós já aprendemos até aqui nessa série de Bubble, já é possível criar um pequeno sistema. Mas antes disso, a gente precisa entender o conceito de ambiente que existe na Bubble. Na verdade, quando a gente fala de construir aplicações, a gente precisa conhecer esses conceitos e é isso que eu vou tentar trazer para vocês, mas lógico, mostrando aqui na Bubble. Então fica comigo até o final, porque o assunto de hoje é muito importante para você que já está pensando em criar aplicações para poder vender para um cliente. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você ainda não for inscrito nesse canal, meu amigo, minha amiga, esse é o momento que eu sempre peço para você se inscrever, botão vermelho que tem aqui embaixo e também ative as notificações. É dessa maneira que você que gosta desse conteúdo vai conseguir me ajudar a produzir mais conteúdos. Então, poxa, não custa nada você descer, se não for inscrito, se inscrever e também ativar as notificações. Se não deu like nesse vídeo, também faz parte desse pacote de ajude o canal a crescer. Ajude o Léo a produzir mais conteúdo. Então eu preciso que você ajude simplesmente fazendo esses pequenos passos. Se inscrever, se não for inscrito, ativar as notificações se ainda não tiver ativado e dar o seu like em todos os vídeos que você assiste. Beleza? Combinado? Mas vamos ao assunto de hoje, que é um assunto super importante. Quando a gente fala de construir aplicações, né, construir sistemas, eu vou até abrir um parênteses aqui, a gente sempre, aplicativos, aplicações, sistemas, sites, tudo, no final de contas, é a mesma coisa, se a gente for parar para pensar. Tudo é uma coisa que roda em um servidor e que tem ali, né, programação por trás. Então, na verdade, tudo é a mesma coisa, são só termos diferentes, no final das contas, para dizer o mesmo, né? Software também. Então, eu sempre vou falar um ou outro, justamente para você poder se ambientar nesse mundo de aplicações, sistemas, aplicativos e tal. Ah, mas aplicativos não é só mobile? Não necessariamente. Aplicativos, eu posso criar um aplicativo desktop, né? Aplicativo necessariamente não precisa ser só mobile, tá? Então, só para que você possa entender. Mas voltando ao assunto de hoje, a gente vai falar aqui, eu quero mostrar, explicar para vocês esse conceito de ambiente. Quando a gente começa a construir uma aplicação, independente de qual tecnologia, é muito normal que exista esse conceito de ambiente. O que quer dizer isso? A gente tem que dividir as coisas. Então vamos imaginar que você está construindo um sistema, né, para um cliente seu. O seu cliente pediu para você criar um sistema de controle de estoque, tá bom? E aí você vai construir, e eu tô falando de Bubble, né, aqui, e Bubble é um sistema web, né? Então você começa a desenvolver baseado naquilo que o teu cliente pediu. E aí você vai desenvolvendo, e aí, em determinado momento, você vai precisar colocar isso para funcionar, para que o seu cliente possa utilizar. E aí já pensou, você tá lá, colocou para o teu cliente funcionar para o teu cliente poder já usar, e aí em algum momento você vai lá e tá fazendo uma modificação, ou tá fazendo uma melhoria, ou implementando uma coisa nova que o seu cliente pediu, e aí de repente você mexe e o sistema do cliente muda de uma hora para outra e para todo de funcionar, e ele fica sem trabalhar, e você aqui é o culpado, ele vai te ligar bravo pra caramba. É aí que entra esse conceito de ambientes. O que quer dizer isso? Imagine que nós temos diversas caixas, tá? Então eu tenho uma caixa que eu desenvolvo, eu tenho uma caixa onde fica a aplicação final para o cliente utilizar. Se você for buscar, né, nesse mundo da tecnologia, você vai conhecer, tá, um conceito chamado container, né? Muito utilizado com o Docker, né? Tô trazendo isso só para trazer mundos, né, para você poder conhecer. Esse conceito de container é bem isso. Então você cria uma aplicação que está numa caixinha, você só desenvolve ali. Quando você vai mandar para o cliente, né, quando você vai colocar isso para funcionar realmente, você pega essa caixinha e põe em outro lugar, ou seja, pega o conteúdo dessa caixinha e põe em outra caixinha. Resumidamente, é como se a gente tivesse diversos computadores, nesse caso aqui eu vou falar só sobre dois. É como se a gente tivesse dois computadores, um que a gente está desenvolvendo, é onde eu estou ali colocando botão, colocando flow, sei lá, mexendo com o estilo, e o outro é só o servidor, é só o computador que vai ficar a aplicação sem eu mexer, intacta, para que só o cliente possa utilizar. Então eu separo as coisas. Então sempre imagine nisso, eu tenho dois computadores. Um computador onde eu desenvolvo e um computador onde a aplicação está hospedada. O conceito técnico que a gente acaba levando isso é assim, ó. Esse computador que eu desenvolvo, a gente chama de ambiente de desenvolvimento. O computador onde o cliente está mexendo no sistema dele é o ambiente produtivo ou ambiente de produção.
é muito comum utilizar isso nas empresas. E nas empresas normalmente tem até mais ambientes, né? A gente tem um ambiente de desenvolvimento, a gente tem um ambiente de homologação, que é utilizado para testes, a gente tem um ambiente de produção, que é o ambiente final, né? No ambiente de produção a gente não tem que mexer, a gente só mexe aqui e depois só manda essa informação, esse conteúdo do sistema para lá. Eu vou mostrar para vocês aqui no computador como é que funciona isso na Bubble, para que vocês possam conhecer se você ainda não conhece, tá? Eu tô aqui com aquela aplicação que eu venho mostrando aqui exemplos dentro dela, né? Tem várias páginas aqui, mas o mais importante tá aqui em cima. A gente tem aqui, ó, nesse menu, o item chamado Development, ou seja, o desenvolvimento. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho algumas opções aqui. Primeiro, eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um preview, só para que você possa entender, deixa ele só carregar para a gente poder ver. Então, ó, eu tenho a minha aplicação, deixa eu tirar o debug aqui, ó. Para eu tirar o debug é só eu tirar depois o ponto de interrogação, para ficar bem claro as diferenças para vocês, tá? Então, ó, eu tenho aqui o meu ambiente de desenvolvimento e repare que aqui, ó, aparece version-test, né? Version-test. Então, é minha aplicação, bubbleapps.io/version-test, tá? Legal, então esse é o ambiente que eu utilizo para desenvolver, é o ambiente onde eu pego e vou lá, modifico, troco coisas, enfim, crio novas implementações. Porém, quando o cliente for utilizar, né, o ambiente que o cliente for utilizar, não é chamado de ambiente de desenvolvimento. Aqui na Bubble é chamado de live, né, que é, na verdade, o ambiente de produção, o ambiente produtivo. Como é que eu acesso esse ambiente de produção? Deixa eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Ele vai mudar para o ambiente de produção, porém, o que tem aqui? Ó? Nada. Por quê? Porque eu não peguei o conteúdo do ambiente de desenvolvimento e mandei para o ambiente de produção. O que tem aqui é o template padrão quando a gente cria a aplicação, tá? Ó, eu vou dar um preview para a gente poder ver agora o ambiente de produção. Olha o que muda. Tirando o debug aqui, ó. Muda que ele não tem mais o /version-test. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Isso aqui. Eu vou voltar para o version-test aqui. Deixa eu tirar o debug para vocês poderem perceber aqui a URL, tá? E aqui eu vou colocar o ambiente de produção, o live, né? Ó, a diferença. Esse aqui é o lugar final onde a aplicação do teu cliente vai ficar. Quando você for mandar isso daqui para o cliente começar a utilizar, depois dele já ter testado, né? Ele vai testar no ambiente de desenvolvimento. E aí você vai mandar isso aqui. Aqui você não mexe mais, a não ser que ele peça correções, aí você vai mexer, tá? Então a diferença, ó, nesse ambiente aqui que eu estou desenvolvendo, ele tem uma página totalmente diferente dessa. Por quê? Porque em nenhum momento eu peguei o que estava no ambiente de desenvolvimento e mandei para o ambiente de produção. Como que eu faço isso? Vamos lá. Voltar aqui e vou vir aqui, ó. Deixa eu até voltar para o ambiente de desenvolvimento. É aqui que a gente muda os ambientes, tá vendo? Live ou developer. Eu posso ter outros, né, outros tipos de ambiente, mas na versão paga, tá? Na versão gratuita são só 2. Como é que eu faço para pegar essa aplicação que eu desenvolvi no ambiente de desenvolvimento e mandar para o ambiente de produção, para o ambiente live? Eu tenho que utilizar o conceito de deploy, tá vendo? Deploy current version. O que quer dizer? Deploy da atual versão para live. O que é o deploy? Deploy é justamente isso. Eu pego aquilo que está no ambiente e faço criar em outro ambiente, né? Eu deixo tudo funcionando no outro ambiente. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, em Deploy. No Deploy eu preciso dar uma descrição. Então, normalmente a gente coloca o que tem de novidades nessa versão. Então, como não tenho nada, eu vou colocar assim, ó, versão inicial. É a minha primeira versão, então eu não tenho muito a acrescentar, tá? Eu simplesmente estou dizendo que é a minha versão inicial. Venho aqui e coloco em Deploy. Ele vai pegar, ó, fez o Deploy com sucesso, pronto, terminou. Eu cliquei ali, ele já fechou. Agora, se eu vier para cá e der um Enter, ó, no ambiente de live, no ambiente de produção, agora já está acontecendo, já está aparecendo ali, tá? Agora, uma coisa importante você notar. Quando eu mudar aqui, então eu vou pegar um texto, vou colocar aqui, ó, texto novo, tá? Vou colocar esse texto aqui. O que vai acontecer? Esse texto, ele vai atualizar na versão de desenvolvimento, que é essa versão que eu estou aqui, ó. Olhe sempre para cá, tá? Ó, ele apareceu aqui, porém na minha versão live não muda nada. E isso que é interessante, porque quando eu estou fazendo alguma implementação nova, eu estou arrumando alguma coisa, estou melhorando alguma coisa, eu não tenho que já refletir no sistema final. E é por isso que tem que ter esse conceito de ambiente que você precisa entender muito bem como ele funciona. Uma outra coisa importante, ó, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Eu vou aqui em Data.
Eu estou no meu ambiente de desenvolvimento, ó, sempre olha aqui em cima, e vou vir aqui, ó, no App Data. Aqui no App Data eu vou olhar essa tabela produtos, por exemplo. Ó. Tenho diversos produtos cadastrados aqui. Tá vendo? Bonitinho, cadastrados esses diversos produtos. Legal. Agora, se eu vier aqui e mudar para live, sabe o que eu estava reparando aqui, gente? Alguém entrou, né? Porque eu faço os vídeos aqui. Acho que alguém entrou, ó, e cadastrou coisas aqui, né? Foi lá e cadastrou. Bem possível, né? Pelo URL a pessoa consegue. Então, é isso que eu tava reparando aqui, enfim. Ou se fui eu não lembro que fui eu, tá? Que eu coloquei essas coisas aqui. Mas continuando, tá? Ó, eu vou clicar aqui em live. Olha o que vai acontecer. O ambiente de desenvolvimento tem os produtos cadastrados aqui. No ambiente de live, não tem nada. Ué, mas por quê? Porque o ambiente de live, você não tem que ficar cadastrando coisas que são testes seus. Quando você for colocar para o ambiente de produção, para o ambiente live, quem vai imputar essas informações vai ser o teu cliente que vai utilizar o sistema. Então aqui só tem que ter informações quentes, né, que a gente fala. Então só tem que ter informações concretas e não informações de teste. Por exemplo, ali o que tinha no desenvolvimento aqui, né? Deixa eu voltar. Ó, a informação que tem aqui, ó. MK, bababá, XPTO. Então, não posso ter esse tipo de coisa. Eu tenho que ter só informações que condizem à minha aplicação final, tá? Então, isso daí você vai ter que se atentar, porque quando você migrar a tua aplicação para live, toda a parte de banco de dados ela vai ser apagada, né? Ela vai ser zerada, porque são bancos de dados diferentes. Pensa nisso, é como se eu tivesse dois computadores, um computador no qual eu estou desenvolvendo, depois eu mando para outro computador e lá está vazio, só está a aplicação construída, mas os dados daquela aplicação não existem. Então você vai ter que se preocupar. Se de repente alguma tabela que você utiliza e precisa de dados, você vai ter que se preocupar em inserir esses dados no ambiente de produção no ambiente de live. Um outro ponto importante que você precisa saber é, assim, quando a gente fala desse conceito de ambiente, é importante que a gente saiba que tudo que a gente manda para o ambiente produtivo, a gente pode reverter isso. Como que a gente vai fazer isso? E por que que a gente vai fazer isso? Deixa eu já entrar aqui, ó, Development History, depois que você já fez a primeira vez. Vão aparecer todas as versões que você subiu, por isso que é importante você colocar a descrição, porque imagina que de repente você fez alguma coisa, né, uma alteração, uma implementação nova, mandou para o ambiente produtivo, teu cliente testou e encontrou um bug assim um problema, né? Bug é a mesma coisa que problema, é o nome que a gente dá para quando a gente encontra problema em sistemas. Se de repente esse bug que você encontrou ele for muito crítico, você pode vir aqui e reverter isso. Então você pega a versão e desfaz ela. Então você volta a um passo anterior. Então é importante que tenha isso, tá? É importante que a gente tenha acesso a isso. Isso é bem bacana. Tem uma página aqui, tem uma telinha bem prática para a gente já chegar e poder fazer essa mudança. Só lembrando uma coisa aqui, né? Então, eu tenho um ambiente, na versão gratuita eu tenho 2 ambientes, desenvolvimento e live. Se eu quisesse ter mais ambientes, isso é totalmente normal, dependendo do tamanho do teu negócio, às vezes é importante você ter 3 ambientes. E para isso você vai ter que contratar um plano pago dentro da Bubble para conseguir ter esses 3 ambientes. Por que, né, ter esses 3 ambientes? Às vezes é uma pergunta para quem não conhece tanto. Porque imagina assim, se eu estiver falando de um sistema maior, né, um sistema grande, onde eu tenho pessoas mandando eu fazer coisas novas, às vezes é importante que eu tenha um ambiente de desenvolvimento, que é o lugar onde o desenvolvedor vai trabalhar, vai criar as coisas novas, o ambiente de testes ou de homologação, que é o lugar onde, depois que eu terminei de fazer a minha funcionalidade nova, eu jogo para cá e peço para o dono do produto poder validar isso. Ele vai olhar, ver se está de acordo essa nova versão. Só depois disso ele vai colocar no ambiente de live, no ambiente de produção, porque já foi testado, para não correr esse risco de eu jogar para lá e de repente tá uma porcaria e parar tudo de funcionar, de repente um negócio que precisa muito desse sistema. Então, no pago, ele tem essa vantagem de você poder criar mais um ambiente aí. Então, isso é bem interessante. E outra coisa, né? Quando você for fazer um sistema para um cliente, isso daqui que aparece no gratuito não é legal. Então, é importante que você pague. Ah, mas tá em dólar. Poxa, coloca o cálculo do teu valor, do valor que você está vendendo no teu produto, já coloca isso incluso, para que a pessoa, quando pague para você, já custeie esse custo da Bubble. Poxa, você está otimizando o teu tempo, você quer fazer tudo de graça? O de graça é legal para a gente poder estudar,
estudar, pra gente poder fazer testes, né? MVPs, o mínimo produto viável, mas quando a gente for tratar com o cliente, o ideal é que você pague, o ideal é que você contrate um plano da Bubble. Mas você já imaginou se tivesse mais conteúdo como esse, conteúdos exclusivos, inéditos e conteúdos bem estruturados, né? Não assim soltos que nem acontece no YouTube, você pudesse chegar lá e tivesse um lugar onde tivesse coisas organizadinhas, você pudesse aprender, pudesse pedir sugestões de novos conteúdos. Esse lugar é o Clube Léo Andrade, um clube que foi feito pensando nisso daí, pensando no pedido de vocês. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta da forma que eu ensino e quer aprender ainda mais, o Clube do Léo Andrade é o lugar exclusivo com conteúdos inéditos para você poder se aprofundar ainda mais em tecnologias, em programação de um contexto geral. Eu ensino Bubble, eu ensino OutSystem, mas eu ensino programação para você, para que você possa entender esses detalhes, como isso que eu expliquei aqui dos ambientes. Para você poder participar, o link está aqui embaixo, vai lá, conheça todas as condições. Eu te garanto que o preço é pequeno para o que você vai usufruir ao longo do tempo. Os conteúdos são adicionados toda semana, então é um lugar onde o conteúdo não fica intacto. Toda semana novas coisas e muito pautado dentro do que você está pedindo ali para o grupo, para todos os integrantes, e o mais legal é a interação entre os próprios integrantes, um acaba ajudando o outro, e isso é muito bacana. Então, ó, te espero no clube, o link tá aqui embaixo. Mas então, ficou com alguma dúvida relacionada a esse tema ambientes? Se você tem alguma dúvida, ó, o lugar para você escrever suas dúvidas é nos comentários, tá? Escreva assim, ó, #Bubble e coloque a sua dúvida, sua sugestão, o que você quiser falar sobre Bubble. Coloque essa hashtag porque ela me ajuda bastante a encontrar os assuntos específicos aqui dentro do YouTube, tá? Então põe a #Bubble e escreva ali o que você precisa saber, a sua dúvida, que eu vou tentar te responder, ou pode ser que dependendo da sua dúvida, eu vá lá no grupo que eu tenho no Telegram, que você precisa participar, o link tá na descrição, e responda através de vídeo ali, através de áudio, que às vezes é mais simples de responder. Esse grupo é importante justamente para eu poder pegar as dúvidas do YouTube e jogar lá respondendo para vocês de uma forma mais rápida. E se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, ó, botão vermelho, ative notificações, dê o seu like, isso ajuda com que esse canal cresça e continue produzindo conteúdo para você aí que tá me assistindo, que gosta do meu conteúdo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá passando aqui embaixo, mas tudo está lá na descrição. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, que aqui tem vídeo novo toda semana, muitas coisas incríveis sobre tecnologia, sobre programação, low code, no code. Eu tenho certeza que você vai aprender a programar de uma vez por todas. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!